Olá, meus irmãos e amigos, dando sequência ao estudo no Sermão do Monte, a gente vê como a palavra de Deus é rica, como a palavra de Deus tem temas para diversos aspectos da vida do ser humano, a sua, a minha, a vida de todos nós. E agora, nesse 14º estudo, vamos falar sobre a segunda parte desse texto em que Jesus fala sobre a lei. Ele disse nos versos 17 e 18 que ele não veio abolir a lei, deixá-la para lá, não cumpri-la. Ao contrário, ele disse que veio cumprir e fielmente. E ainda disse mais, que essa palavra é tão verdadeira que os céus não vão passar, ou melhor, que a terra não vai passar até que se cumpra tudo que já Deus falou na palavra dele. Mas agora, nessa segunda parte de Mateus 5, versos 19 e 20, a gente vê aqui algo muito interessante que tem a ver com esse aspecto do ensino dessa palavra. Como é que você e eu devemos transmitir essa palavra? Como podemos e devemos ensinar a outras pessoas, tal qual a imagem que você vê aí? Eu vou ler então Mateus 5, versos 19 e 20. Todo aquele que desobedece, ou todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas a todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. É claro que essa palavra que Jesus falou, se referindo à lei, aos mandamentos, se você observar, há uma conexão, há uma relação das leis, dos mandamentos com o reino de Deus. O reino de Deus não é um rei anárquico, onde cada um faz o que quer, onde cada um faz o que bem deseja, não. O reino de Deus é um reino onde existem mandamentos, onde existe realmente critérios, onde existem preceitos. Alguns dizem, agora sou de Jesus, sou livre para fazer o que eu bem desejo. Não é assim. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 10, como também no capítulo 6, o seguinte, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então nós somos livres em Cristo Jesus, mas não para fazer o que a gente deseja, o que a gente quer, o que a gente tem como vontade. Ao contrário, agora que nós somos tirados da escravidão do pecado, nós graciosamente e com toda a alegria do coração, nós nos submetemos ao Senhor. A diferença é que o pecado, como o Senhor nos subjugava, nos dominava e nos colocava em situação crítica diante de Deus. Mas Jesus, que é o Senhor verdadeiro, ele nos leva à plena paz e comunhão com o próprio Deus. Mas aqui no texto de Mateus capítulo 5, a gente vê um paralelo que Jesus faz. Ele fala da lei, que é uma só, a palavra, podemos assim compreender, a palavra de Deus, e aí ele fala de comportamentos, escolhas e decisões diferentes. Ele diz assim, mas todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e ele fala também no mesmo versículo, mas todo aquele que praticar e ensinar, ou seja, há pessoas que olham para a Bíblia, para a palavra de Deus e desobedecem à palavra. Basta os 10 mandamentos. Elas não amam a Deus, elas não adoram a Deus, elas cometem coisas que são contrárias à vontade de Deus. E não só isso, além de não fazer, por escolha e decisão, elas ensinam outros a fazerem o mesmo. Então, Jesus está dizendo, olha, aquele que desobedece a esta palavra e ensina aos outros. É muito óbvio.
Se você não crê na palavra, o que você vai ensinar aos outros também é não crer, porque seria uma grande contradição você não crer e ensinar a crer. Por outro lado, também uma grande incoerência é crer e ensinar a não crer. Jesus disse lá em Mateus capítulo 12 que a boca fala do que está cheio o coração. Se você não crê em Deus, a sua palavra e as suas atitudes vão expressar essa incredulidade. Mas o pior é alguém que não crê dizer para outros que também não precisam crer. Quantos pais não creem em Deus, não creem em Jesus, não reconhecem o valor da palavra de Deus e têm ensinado seus filhos a fazerem o mesmo, a não crer, a não valorizar, não vão à igreja, os pais não vão e proíbem os filhos a irem. Eu soube, há muitos anos atrás, de uma senhora da alta sociedade do Rio de Janeiro, isso foi publicado num jornal de grande circulação, que ela expulsou, escute bem, ela expulsou de casa o seu filho, porque o seu filho disse, a partir de hoje sou de Jesus. Ela o expulsou de casa. Que coisa triste. Jesus disse, aquele que desobedecer e ensinar isso aos outros será o menor no reino dos céus. E ele até ponderou, aquele que desobedecer a um desses menores mandamentos, não obedecer aos mandamentos, e ainda um dos menores. Sabe por que Cristo colocou esse destaque? Porque para Deus, não importa se você não obedece a Deus, seja nas grandes ou nas pequenas coisas, seja nos chamados grandes ou menores mandamentos. Tem gente que acha que, não, há pecados, há pecadinhos e há pecadões. Eu só cometo pecadinhos. Para Deus não há diferença. Pegue 3 pedras de tamanhos diferentes. Uma pequena pedra, uma pedra de tamanho médio e uma grande pedra. Joga as 3 no rio ou numa lagoa. Qual delas vai flutuar? Qual delas vai boiar? Nenhuma, todas vão afundar. O pecado é assim, não importa se a sociedade diga, é uma mentira branca, é um pecadinho, todo mundo faz, por que não? Para Deus não há essa distinção. Quem desobedecer a um desses mandamentos, e ainda um dos menores, e ensinar as pessoas, será o menor no reino dos céus. Meus queridos, quantos estão se colocando como doutos, como doutores da palavra, como pregadores da palavra, mas estão distorcendo, ou melhor, torcendo, porque torcer é exatamente inverter. Isaías capítulo 5, o escritor disse, o profeta, ai daquele que ao bem chama mal, ao mal bem, que chama da luz trevas e as trevas luz. Ai daquele que torce a palavra, que inverte a palavra e ensina assim. Quantas pessoas estão desviando outras pessoas por ensinos enganosos, por mentiras, para ganhar público, ganhar audiência, para ser simpático ou, entre aspas, politicamente correto, estão torcendo a palavra, flexibilizando a palavra. Não precisa ser tão rigoroso assim, não precisa ser tão, digamos, isso é coisa do passado, agora a igreja moderna é diferente. Não. As leis mudam. As leis são tópicas, específicas, são temporais e são, por isso, mutáveis. Os princípios não. Os princípios são abrangentes, são profundos, são atemporais e, por conseguinte, imutáveis. Lá no passado, em Gênesis capítulo 2, Deus disse para Adão e Eva, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Primeiro deixa pai e mãe, depois vai casar, se unindo à sua esposa, tornando-se com ela uma só carne. Pois é, de lá para cá, o que se tem dito? O que tem acontecido? O que está acontecendo na humanidade? Há muitos anos atrás, o adultério era considerado um crime. Adulterou é crime, tem que responder judicialmente por esse ato. E aí, nosso querido Congresso Nacional disse, a partir de hoje, adultério não é mais crime. Antigamente havia toda uma dificuldade para o casal se separar.
Havia o desquite, e após 2 anos de desquite, separação de corpos, então entrava-se no processo. Hoje, basta o casal concordar que até pela internet podem romper o casamento. Como as leis têm mudado? Flexibilizar para atender aos desejos e vontade de um coração que não teme a Deus. Mas aí, sabe o que acontece? Quantos estão dizendo, é verdade, é assim que o mundo caminha, é a evolução da humanidade. Jesus disse, se alguém desobedecer aos mandamentos, até ao menor deles, e ensinar aos outros, será o menor no reino dos céus. Quantas pessoas têm vivido, apresentado esses ensinos distorcidos? Quantas pessoas têm se tornado lembranças amargas até, porque torceram a palavra e ensinaram errado e levaram outros ao erro. Eu fico imaginando aquelas pessoas que hoje estão sofrendo as consequências das escolhas que fizeram erradas, das decisões equivocadas que tomaram, mas elas dizem, mas eu aprendi assim, me ensinaram assim, disseram que era assim que era o certo, e eu caí nessa história, eu repeti. Jesus disse, não, isso não é correto. Ai daquele que fizer isso. Porém, na parte B do verso 19 de Mateus 5, Cristo falou algo muito interessante. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Primeiro praticar. Primeiro para mim, depois para o outro. É óbvio. Porque se você ensinar algo bom para o outro, deve servir para você. Ou um pastor muito querido, que eu admiro bastante, pastor Ilan Pereira de Azevedo, estava pregando num congresso de pastores e ele contou que ele foi pregar numa igreja, num culto jovem, e depois do culto o líder da juventude chegou para esse pastor, essa palavra me impactou, essa palavra me derrubou, me jogou ao chão de tão impactante e verdadeira que foi. E o pastor, na sua simplicidade, disse, antes de derrubar você, essa palavra me atingiu. Ou seja, antes de mudar a sua vida, mudou a minha. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Aquele que praticar e ensinar. É nossa responsabilidade pegar a Bíblia, ler, meditar nela, viver essa palavra e ensinar. Ensinar a outros, não só por palavras, mas por atitudes. Assim são os pais. Não adianta você pai, você mãe, dizer, olha, vá para a igreja se você mesmo não vai. Seja fiel se você mesmo não é. Não adianta você querer que seu filho acerte se você anda errado. Não, meu filho é meu filho, não quero que ele repita os meus erros. Mas como ele não vai repetir se você continua errando e ele vendo? No mínimo ele não vai aceitar seus ensinos, suas palavras e lições de moral como a gente ouve por aí. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos. É por isso que o texto de Deuteronômio capítulo 6 disse, ensine essa palavra, viva, ponha no seu coração. Olha só o texto diz, ponha no seu coração esta palavra e depois ensine. É você, depois para o outro. Então, praticar e ensinar, aí ele fala, será maior no reino dos céus. É interessante, Jesus fala dessa relação entre maior e menor. Sabe por quê? Porque nós queremos ser chamados de maiores. Quem não quer ser reconhecido como grandioso, como alguém que é capaz, que tem habilidade, que é a pessoa mais respeitada naquele grupo social, seja na internet, em outros lugares. Mas calma aí. Lembra que eu falei um pouquinho antes? Quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Jesus falou isso, a gente vai ver no livro de Mateus. Por isso que Jesus colocou para você, para mim, para todos nós, essa questão. O maior não é aquele que desobedece e que ensina errado. Pode ser que o mundo aplauda, pode ser que o mundo honre, valorize, é isso mesmo, vamos quebrar tudo, vamos desobedecer, vamos fazer o que a gente quiser, a gente paga, o corpo é da gente, cada um faz o que bem deseja. Isso pode ser que o mundo exalte tais pessoas, mas para Deus são menores. Maior no reino dos céus é aquele que humildemente se submete ao Senhor,
ouve a palavra, pratica a palavra e de igual forma ensina aos outros. Eu creio que se há uma lembrança amarga de quem ensinou você a praticar o erro, eu creio que há uma grande gratidão por aquele que levou você para o melhor caminho. Amigo não é aquele que te leva para o mau caminho, é aquele que diz, olha, este é Jesus, ande nele, esse é o caminho, ande nele. É por essa razão que no verso 20 de Mateus 5, Jesus falou, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Por que ele falou isso? Muito simples. Os escribas e fariseus, os mestres da lei, queriam entrar no reino de Deus por mérito. Sabe o que é mérito? Eu faço, eu sou melhor, eu sou maior, então eu tenho o direito de entrar no reino dos céus. Ninguém tem direito de entrar no reino dos céus. Porque se tem direito, é que o outro é devedor. Se é por mérito, então o outro lhe deve. O salário que você recebe no final de um mês de trabalho é mérito ou é presente? Não é presente, é mérito. Você trabalhou, você esteve lá batendo ponto de 8 da manhã às 18 horas. Então é dever do patrão, e se não pagar, você entra na justiça. Olha, eu trabalhei e não me pagou. Mas se você, por razões diversas, você não foi ao trabalho, durante 30 dias não ligou, não deu satisfação, e de repente quando você vai lá achando que vai ser demitido, o patrão fala, olha, eu quero ajudar você, eu vou abonar esses 30 dias e ainda vou lhe dar mais um aumento de 10%. Como assim? Pois é graça, é misericórdia. Então ninguém entra no céu por mérito, por obras da lei. O Efésios capítulo 2 diz que nós somos salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Por isso, se a nossa justiça, nós que conhecemos a palavra, se nós não fizermos aquilo que o Senhor nos ensinou, então nós não temos como entrar no reino dos céus. Porque o reino dos céus, a porta do reino dos céus, a gente pode assim dizer, é a graça de Deus, é o amor de Deus, é a salvação em Cristo. Quem crê em Jesus, quem crê na palavra de Jesus, no evangelho de Jesus, vai entrar no reino dos céus. E por essa certeza, tem que viver neste mundo dizendo, olha, eu creio, eu tenho certeza da minha salvação, eu posso fazer, eu posso perdoar, eu posso dizer, Deus te abençoe, eu posso dizer, olha, eu quero te ajudar, eu quero te ensinar a palavra, porque eu já sou de Jesus. Que Deus te abençoe, que você faça a vontade do Senhor pela palavra dele. E eu quero encerrar esse breve estudo orando com você. Feche seus olhos, cubra sua cabeça e diga, Deus de amor, muito obrigado por esta palavra. Eu creio em Ti e obedeço a Ti. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me ensinou. Eu quero viver pela Tua palavra e que eu transmita a outros a verdade dessa palavra para que outros venham a crer em Jesus como eu creio. É isso que eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.